Sente-se à mesa, tá começando mais um Proposições, e é claro que você já percebeu que esse é um episódio diferente, mas calma, a gente vai continuar com o conteúdo que a gente repartiu lá no Encontro Proposições, no dia 22 de fevereiro. Para quem não sabe, nós fizemos esse encontro no dia 22 e desse encontro nós conseguimos, gravar muitos conteúdos. Tem sido repartido aqui já há algumas semanas. Nós tivemos 4 meses, 4 encontros, 4 conversas sobre temas muito específicos. Tivemos uma partilha do pastor Dênio Lara Júnior e também do pastor Paulo Borges Júnior, e a gente tem entregue aqui todas as semanas esse conteúdo e tem sido muito rico. Mas se você tem acompanhado esse conteúdo, você já percebeu que nós estamos com muitas dificuldades. Nós fizemos o primeiro encontro, foi literalmente uma grande bênção na nossa vida. Nós tivemos representatividades dos 4 cantos do país, tivemos quase, se não me engano, 40 cidades representadas, muitos estados, muita gente que ama Jesus, todo mundo junto para esse tempo de reflexão acerca do tema teologia do afeto. Nós temos crido nisso, temos crido nisso. Mas como foi o primeiro encontro, nós tivemos, obviamente, muitas dificuldades. Infelizmente, a área que nos deu mais complicações foi a área da comunicação, né? Foi a questão do vídeo, foi a questão do áudio. A gente fez o nosso melhor, os irmãos que nos servem nessa área fez o melhor, mas é uma área que acontece muitos improvisos. Então nós tivemos um arquivo corrompido, nós tivemos uma série de problemas tamanhos que nós quase decidimos não compartilhar esse conteúdo, naquela ideia de acho que Deus queria falar com aqueles irmãos que estavam ali. Eu tenho muita dificuldade com algo que pareça ser mal feito, né? Por mais que a gente fez o nosso melhor, a pessoa que assiste percebe que o vídeo está travando, o áudio mudou extremamente o conteúdo de um minuto para o outro, porque no dia a mesa de som travou, caiu a energia, acaba a bateria do microfone, etc, né? Mas a gente conversou bastante aqui com nossa equipe, com os nossos irmãos, e a gente decidiu que a gente repartiria o conteúdo mesmo ele não estando na sua melhor qualidade, porque nós cremos no que ele tem, né? Nós cremos no peso, na importância de repartirmos aquilo que vivemos. Então, eu estou explicando isso porque nesses próximos 2 episódios, tanto esse quanto na próxima semana, nós faremos o mais simples possível, né? Então nós tentamos ficar com uma qualidade de som interessante, que você vai poder acompanhar, ouvir, entender, mas nós decidimos não compartilhar o vídeo disso. Então você vai passar a assistir agora um uma foto, né, um uma um não é mais um vídeo, mas você vai conseguir ouvir tudo, creio eu, com uma qualidade bem aceitável. E te convido a fazer isso com o coração aberto, te convido a fazer isso com sua mente aberta, disposta a enfrentar o que nós chamamos de algumas fortalezas, e que nesse episódio você possa ser alcançado mesmo por Deus, pelo Espírito, possa encontrar algo profundo no seu coração e entregar isso para pelo menos mais 3 pessoas. Então, mesmo que não haja um vídeo agora, de fato, é legal que esse áudio encontre o teu coração, que você aproveite para fazer muitas anotações. Bom, a gente está aqui numa ilha chamada Terceira, atrás aqui literalmente um oceano que aponta para o hemisfério sul. Nós estamos nessa ilha, ela fica aproximadamente 3 quilômetros de
quilômetros, 3 horas de voo de Portugal e 4 horas de voo para os Estados Unidos. Já estamos aqui meditando, vivendo um tempo de muita orientação, com muitos amigos que já caminham conosco há muitos anos, e também viemos para gravar muitos conteúdos aqui, creio que pelo menos 4. Meu sonho era sair daqui com 6 episódios, mas pelo menos 4 a gente vai conseguir repartir com vocês nas próximas semanas. Então é isso, que você seja uma bênção e que esse episódio encontre o seu coração. Um abraço. Antes da gente continuar, né? Essa reflexão inicia no nosso coração justamente pelos meios em que Deus foi nos inserindo ao longo do tempo. Então ninguém aprende sozinho, né? E aí eu fiz questão, aproveitando essa chance de na largada, como o Paulo Júnior fala, né? Na largada, a gente iniciar com 3 grandes referências da nossa casa, do nosso ministério. Então eu viajava na adolescência e juventude para ouvir esses irmãos, ia até Araçatuba para encontrar com o Bitum, né, Bitum? Com o Paulo Júnior, e eles não faziam ideia de que eu estava lá, mas eu sempre estive aos pés dos nossos mestres, e coube a Deus, por sua infinita misericórdia, me dar a chance de frequentar a casa desses irmãos. Então, tudo que a gente vai falar aqui não tem apenas a ver com o que a gente pensa, né? Começa com uma mente transformada, mas faz sentido na medida em que a gente vai se encontrando. Então, quem tem menos tempo de caminhada aqui tem 12 anos, e fica fácil ser assim. Então, que seja uma bênção nessa manhã. O assunto dessa primeira mesa é a teologia do afeto na era do discurso. E eu sei que você já pensou nisso, e a gente quer refletir juntos sobre isso. Na medida em que o acesso à teologia, por conta da internet, foi se tornando mais palpável, todos nós temos acessos e cada vez mais fáceis, essa facilidade do acesso trouxe para nós a falta do mestre na mesa. Então, os nossos mestres se tornaram professores. Não há compromisso nenhum entre o mestre e o aluno, que deveria ser o discípulo, do qual nós vamos falar mais tarde. E a gente vai percebendo ao longo da história que isso faz um pouco de sentido. Se a gente for fiel à história, e temos aqui o Bitum que pode ajudar muito nisso, nós fomos percebendo que o evangelho, ao longo dos anos, foi se tornando cada vez mais um assunto, um tema, uma defesa de fé, uma defesa em nome de algo, de algum interesse, de algum estado, entre aspas. E a gente vê isso acontecendo nessa reforma, que é uma reforma intelectual e que talvez ganha muita força a partir do iluminismo. Quando é que as ideias se tornam necessárias? Quando é que, a partir do que eu falo, eu passo a ter direito disso ou não direito disso? Então, pensando em tudo isso, a teologia, essa forma de pensar, né, Deus, né, teologia, essa ciência de analisar Deus, foi se tornando cada vez mais uma ciência como quem analisa de fora para dentro. Como se a gente estivesse fora e pudesse colocar Deus numa prateleira e pudesse dizer quem Deus é, sem participar da essência de quem Deus é. E analisando Deus a partir dos seus atributos, das suas virtudes, nós ficamos especialistas sobre Deus, mas não manifestamos em casa. Não manifestamos nos nossos afetos. O Deus é ouvido, mas não é visto. Quando alguém chegou em Jesus e perguntou: os discípulos de João estão em dúvida, é você o Messias? Ele disse: venham e vejam. Então, o evangelho na era do discurso, o afeto na era do discurso é muito importante. E eu vou começar aqui pela minha ordem, falando um pouco com o Bitum. Vou tentar 3 perguntas diretas e depois a gente vai conversando. Bitum, você que tem vivido há muitos anos no ambiente da academia, você pode até falar sobre isso se quiser. Como que a gente vai conciliar um estudo profundo da teologia, mas que promova uma experiência genuína
com o divino? Como que a gente vai conseguir evoluir no campo do estudo, que é científico, sem que isso nos tire da mesa do Pai? Bom, primeiramente eu queria agradecer a Deus por estar aqui, né, pelo convite, ao Daniel, Carlos, Paulo. É muito bom estar aqui com os irmãos. E eu não achei que era um mega evento, achei que era um lugarzinho à mesa. Mas quando o Daniel promove, é sempre mega, e eu não me ative a esse detalhe. Mas, de qualquer maneira, é muito bom estar aqui com os irmãos. Brevemente, eu sou Ricardo Bitum, sou casado com a Vânia, tenho 2 filhos e sou professor lá hoje na Universidade de Mackenzie e pastor também lá da igreja Manaim, lá no grande bairro da Moca, já há quase 28 anos, não é? Então, essa ambiência acadêmica é uma ambiência onde se concentram os filhos do iluminismo. Os filhos do iluminismo são aqueles que tudo é baseado, é centrado na razão. Então, há um sociólogo alemão já falecido, Weber, ele diz que a modernidade é caracterizada pela racionalidade. Então, tudo aquilo nós somos assim, tudo o que for verdade, a gente pontua como sendo a ciência. A ciência falou, a ciência não disse, então não é. Então nós aprendemos assim, por volta, isso se dá ao início do final do século XVII, início do século XVIII, culmina no final do XVIII, início do XIX. Então nós somos racionais, essa racionalidade. Porque essa racionalidade nasce em contraposição à fé. O período medieval foi todo caracterizado pela fé. Os iluministas, né, em alemão Aufklärung, a época das luzes, é porque eles contrapunham exatamente o que eles chamavam a Idade das Trevas, época das sombras. Mas quem diz que é a Idade das Trevas é o pessoal que se acha que de alguma maneira estava na luz, né? Então, vocês estavam nas sombras, vocês estavam no medievo, e agora nós, com a ciência, trazemos a luz, etc. Então há um choque muito grande, ou estabeleceu-se um choque ainda maior, entre a fé e a razão. É claro que nós protestantes somos filhos disso também. Nós também contrapomos isso a partir do momento que a gente também está contrapondo ao catolicismo romano, então também vamos... Agora, eu acho que esse divórcio, essa separação, essa divisão, essa tensão, ela não precisa existir, né? O nosso grande mestre John Stott já dizia, né? Crer é também pensar. Então, a gente precisa partir do princípio, uma vez você perguntou como se dá essa ambiência, ou como se constrói isso, que fé e razão não estão em briga necessariamente. Eu lembro, só estendendo um pouco, quando eu me converti, eu tive uma experiência muito radical, mas eu fui crescendo e entendendo isso cada vez mais com amigos, com professores, e eu disse, olha, eu posso entender isso, mas por favor, não é porque eu sou cristão agora, crente, que eu preciso ser burro, assassinar a razão. Me ajuda aqui a pensar também como é que isso acontece, como aquilo se desenvolve. Então não existe essa briga, esse divórcio, essa separação entre fé e razão. Os dois estão caminhando. Existem pontos que nós vamos saber mesmo. Por exemplo, a encarnação. Mas por isso que a igreja chama o mistério da encarnação. É por isso que é mistério? Exatamente. Então explica. Mas sem mistério não dá para explicar. Então tem gente querendo explicar o mistério, né? Então existem coisas que nós não sabemos, a razão não explica. Nós cremos, ponto. Que o próprio Deus, prólogo de João, capítulo 1, vai dizer exatamente isso. O verbo se fez carne. Então explica. Mas eu acabei de dizer que não tem mistério. Então não dá para explicar. Apenas se convive. Milagre se crê ou não crê. E se caminha nessa ambiência, sem essa tensão, essa briga toda aí. Sim. A teologia, ela tem vários temas. Mas se a gente fosse dividir, tivesse uma chance só para falar,
a gente falaria da queda, da criação, perdão, da queda e da redenção, né? São os 3 tópicos fundamentais. E todo mundo concorda que a reflexão teológica parte da criação, mas na praxis a gente parte da queda. Todo movimento de teologia, todo movimento que pensa e todo movimento litúrgico é construído a partir da queda e não a partir da criação. E isso, ao longo dos anos, o Paulo Júnior me abençoou muito, me fazendo analisar a teologia a partir do Éden e não a partir de Babel, a partir do jardim e não a partir da cidade. Então, Paulo Júnior, qual a diferença prática na sua vida de analisar a teologia a partir do encontro de Jesus na viração do dia com o homem e com a mulher? Porque isso virou um tema da sua vida. Quando isso aconteceu e qual a importância que isso se deu na sua prática? Eu creio que, Daniel, bom, primeiro, bom demais, né, estar aqui, né, Vitor? Reencontrar, cara, uma alegria, viu? Né, uma saudade, viu, meu irmão? E é interessante isso, porque geralmente as pessoas perguntam isso, né? Eu creio que aconteceu uma coisa na minha relação com Deus, que foi o reencontro da relação com Deus no ambiente pedagógico e não na sala acadêmica. Então, eu creio que um dos problemas da nossa teologia é que a gente está confundindo teologia com entendimento, sendo que a teologia deveria ser conhecimento. Então, a gente quer definir um conceito, uma ideia, para ter certeza que acertou. Então, a nossa teologia está carregada do estigma de quem quer entender para saber que acertou em Deus, em vez de a gente ser estimulado a um ambiente pedagógico onde você conhece e continua conhecendo. Então, eu creio que uma das coisas que aconteceu foi isso. Esse meu encontro com a paternidade se deu num jardim, num ambiente onde não tinha parede, não tinha o muro, não é uma pregação. Entendeu? Não foi a partir de um estudo bíblico, não foi alguém tentando me convencer a respeito de uma ideia. Que é o que Jesus adverte. Você fala assim, não pega um ignorante e transforma ele num prosélito. Não pega um cara do entendimento e leva ele para outro entendimento. Porque você vai ensinar para ele uma prática sem que isso transforme o estímulo dele de continuar conhecendo. Então você não colocou ele numa relação, você colocou ele numa observação. Por isso que eu creio que o tema lá do encontro do homem com a mulher, com Deus no jardim, né? Isso é recorrente porque é uma relação de conhecimento, de intimidade. E é uma relação de conhecimento onde um partilha a intimidade do outro. Não é um conhecimento como quem observa. É um conhecimento que, ao fim, ele se torna a mesma pessoa. É como você se alimentar da pessoa. Você não se alimenta, você não satisfaz sua fome de entendimento. Você vai produzindo um conhecimento e, no final do tempo, a gente vai ficando cada vez mais parte um do outro. Por isso que era um encontro de intimidade. Né? Foi chocante isso, né? Porque quando eu casei, eu comentava com a Lana, né? Falava assim, dá para pensar assim que a hora que a gente estiver lá, assim, na nossa relação íntima, conjugal, a Trindade está lá? Que aquilo é uma cena cultica. Que a Trindade está lá dentro do seu quarto. Você está lá com a sua esposa, aquele negócio lá e tal, e tentando não fazer barulho para não acordar as crianças, mas a Trindade está lá e os anjos. Aí o pai observando aquilo e falou assim, é isso aí. E o filho olhando e falou assim, pois é, eu que ensinei. E o Espírito Santo te dando uma dica. Não vai por aí não, tá orientando. E os anjos, tudo na arquibancada, falando assim, olá! Então, você coloca essa galera dentro da sua intimidade.
É isso. Eu creio que a ideia do jardim, então, mais do que aquele. Tanto é que nas versões antigas fala que o José ainda não havia conhecido Maria. Conhecido. Então a expressão grega e É hebraica conhecido. é um conhecimento Tanto que quando Jesus vai falar da ceia, quando ele fala da mesa da comunhão, as expressões que ele usa na mesa da comunhão são todas relacionadas a uma relação íntima de um homem com a sua mulher. Então ele está falando de uma relação íntima, de conhecimento, de um entrar e fazer parte da vida um do outro. E nós transformamos isso numa doutrina de observação. Como se Deus estivesse observando como é que a gente se comporta, né? E a gente observando como é que Deus se comporta. E isso é uma avaliação. Observar o comportamento para produzir uma definição não é conhecimento, é uma avaliação. E aí o diabo transformou uma possibilidade de conhecimento numa conclusão de percepção. Então o homem passou a concluir a respeito daquilo que ele observava e não a ser transformado a partir daquilo que ele conhece. Então eu creio que está aí o desafio, né? Uma das coisas que eu creio que, principalmente no Brasil, a gente foi adotando uma metodologia de ensino tão acadêmica que a principal coisa que a gente tirou, né, do nosso ambiente de conhecimento foi a transparência. Então, as salas começaram a ficar cada vez mais fechadas, mais reclusas. E antigamente, não. Antigamente, a universidade se dava debaixo de uma árvore. O mestre levava o aluno para fora da sala para poder conversar com eles. Era uma caminhada, era um relacionamento, eles se conheciam. Então, muitas vezes, a universidade acontecia que a aula se estendia para a mesa da casa do mestre e o mestre na casa dos alunos. Então, a nossa universidade, principalmente no Brasil, ela deixou de ser uma universidade para ser uma escola superior de qualificação de mão de obra. Então, hoje nós não temos universidade no Brasil. Hoje nós temos faculdade. Então, o que a gente chama hoje de universidade não é um ambiente que propicia o conhecimento universal. É um ambiente acadêmico onde você faz uma opção facultativa de qualificação. Então, o que a gente chama hoje de universidade é um conjunto de faculdades, mas que não dialogam. É uma associação facultativa. Aí você entra lá, você tem que facultar o que você quer entender. Mas você não tem um ambiente onde é possível conhecer tudo. Então, por exemplo, o aluno da medicina não frequenta o ambiente da teologia. O aluno da engenharia não frequenta o ambiente da pedagogia. Aí ele sai um ótimo engenheiro, mas ele não sabe ensinar aquilo que ele sabe para quem vai trabalhar com ele. Sendo que deveria ter pedagogia em todos os cursos, ou noções de medicina em todos os cursos. Amém? Porque isso seria uma coisa... Ele não precisava ser um expert médico, mas ele saberia, pelo menos, ajudar a fazer um curativo se acontecesse um acidente na obra. Ou ele teria mais sensibilidade para fazer uma prevenção de acidente. É isso que eu estou dizendo. Então, eu acho que... É o homem do campo, né? Pronto. Ele tinha que ter um conhecimento mais universal. Ele não tinha que ser expert. Ele podia ter uma especialidade, mas a especialidade dele não era de isolamento. Era como um galo. Você não saberia dizer exatamente onde termina uma coisa e onde começa a outra. Porque no corpo é assim. Você não sabe dizer exatamente onde termina a mão e começa o braço, mas você sabe ali que é mão e braço, por causa do movimento. Você tem elementos que participam das duas realidades, que fazem essa conexão, essa interface, que são os nervos e tendões. Então, os nervos e tendões, eles possibilitam que as partes trabalhem em harmonia. Então, nós estamos uma coisa meio esquelética, né? Meio estrutural, onde está tudo montado, mas uma coisa não está ligada à outra. Eu acho que é por isso que Jesus... a questão do jardim precisa ser recuperada. Não o jardim do Éden, mas esse aqui como uma praça, como um jardim, onde eu vou trabalhar a minha possibilidade de conhecimento, onde eu vou mudar de mesa porque eu quero te conhecer, né? E não porque eu estou te observando aqui para ver se eu te entendo. Porque aí eu estou tornando você refém do meu entendimento, mas eu não estou entrando no seu mundo de conhecimento. E isso levado ao desafio da reflexão
teológica talvez se torna o grande drama de quem senta na faculdade de teologia para observar um ser que não pode ser visto, né? Só pode ser revelado. Eu até outro dia sugeri que talvez a gente ia mudar para teosofia, né? Já está difícil. E o cara quer complicar ainda mais. Aí Talvez já deveria ser uma faculdade de esculachou. teosofia e não a lógica da divindade, né? Então você pensar e conhecer a Deus em vez de querer estabelecer uma lógica para Ele. Sim. Então não é um logos Deus, né? É um conhecimento de Deus. Ou então, no mínimo, a basofia, né? Porque aí não seria mais teologia, seria uma abasofia, porque eu acho que nós estamos precisando mais conhecer do Pai do que entender Deus. Então vamos abrir Vitor, uma faculdade de abasofia. Pode ter uma parte ou não? Pode. Eu fui citado, eu Vamos quero... abrir uma faculdade de abasofia. Me inclua fora dessa. Não. Tá bom, vamos abrir uma faculdade de abasofia. Você já vai embora, fica mais um pouco, toma mais Não. um café O aqui. que você acha de uma escola de abasofia? Já está muito cheio de teologia. Nós estamos usando mais de abasofia. Eu fui citado, eu gostaria de uma parte aqui. Veja que interessante o Paulo falando, se eu estiver viajando, você traz a gente Vai para o ser lugar pior de do novo. que a dele. Mas quando Jesus fala sobre o mundo, que nós precisamos tomar cuidado para que o mundo não entre da igreja, não é questão de muros. A gente sempre pensa o mundo, pelo menos do mundo que eu vim evangélico, protestante, pentecostal, o mundo estava entrando na igreja quando a mulher se pintava demais, ou punha brinco, etc. Olha o mundo, aí vinha um jovem de shorts, olha, agora o mundo está entrando na igreja. Mas quando o Paulo está fazendo essa reflexão e trazendo a questão dessa divisão, e que também é fruto da modernidade, quando a modernidade começa a trazer separações. Então, por exemplo, todo mundo trabalhava junto na casa, no campo, uma agricultura de subsistência. De repente, você começa o sistema fabril, o mundo das corporações. E aí, trabalho e casa se separam. Não só isso, separa o público do privado. E aí o mundo começa a caminhar em direção a departamentalizações. Então você tem o mundo do trabalho, o mundo da religião, o mundo da universidade. As universidades começaram a primeira em Bolonha, século XII. Começam, mas não era essa universidade que o Paulo está falando. Era um conhecimento aberto, vindo lá do mundo grego, do sistema peripatético, onde que caminhava com o discípulo, etc. Mas para não ser muito prolixo aqui. Então nós aprendemos, e isso entrou na igreja, a departamentalização. Exatamente como o mundo. Nós olhamos para o mundo e disse, o mundo agora está sendo departamentalizado. A partir do momento que o mundo começou departamentos, você olha para a igreja, uma igreja departamentalizada. Olha, isso aqui, quem cuida é o louvor. Esse aqui é criança, esse aqui é o ensino, esse aqui, como se nós fôssemos um grande magazine. E, de repente, não tem essa questão organizacional, orgânica, onde os departamentos estão juntos, o diálogo. E isso vai para a teologia, porque a teologia sistemática, ela vem do século XVIII. Final do 17, início do 18, você tinha teologia bíblica, agora você sistematiza. Então, você quer saber sobre Cristo? Estude a cristologia. Aí eu pego a Bíblia, ao invés de um livro, um tomo único, eu pego e tiro tudo que tem de Cristo na Bíblia e digo, isso é cristologia. Você quer saber do Espírito Santo? Tira tudo, pneumatologia, tira e põe aqui. E aí nós vamos dissecando a Bíblia, departamentalizando, e na academia, sistematizando. Por isso que teologia sistemática. Nós colocamos a Bíblia dentro de sistemas. E essa é a minha e a sua cabeça, como fruto da modernidade, ou o mundo começou a caminhar assim e, de repente, nós vamos deixando que isso entre no mundo. Aí nós vamos ter encontros para dizer, olha, pessoal, nós somos um. Olha, vamos lembrar o que o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios sobre ser um organismo, todo mundo junto, todo mundo funcionando. E aí nós olhamos e dizemos, não. Cada um na sua, cada um no seu quadrado.
E aí a gente está resgatando aquilo que o mundo colocou na nossa cabeça e nos ensinou. Nos fez ver o mundo, nos deu uma visão de mundo sistematizada. Não é nada assim surpreendente alguém que diga, olha, eu enquanto homem, eu enquanto pai, eu enquanto filho, eu enquanto trabalhador, eu enquanto pastor, eu enquanto jogador. Bom, mas quantos eus você é? O único que tinha vários eus era o gadareno, né? Qual é o seu nome? É Legião, porque somos muitos. Então você tem muitos ali dentro, não é isso? Você tem muitos, o gadareno é uma legião. Então nós nos tornamos legiões sem perceber. Com o que eu estou falando? Com o Paulo pastor, com o Paulo professor, com o Paulo missionário, com o Paulo pai, com o pai. O raio que eu parto. Eu sou Paulo. Paulo Borges Júnior. Eu sou esse resgate da holisticidade, da integralidade. Somos um. E aí quando nós saímos do indivíduo e vamos para o coletivo, somos um. Não, Daniel, você é departamento infantil, eu sou do louvor, são departamentos diferentes. Não, nós estamos trabalhando juntos, com o mesmo objetivo, com o mesmo corpo. E o diácono vem e diz, não, o louvor não ensaia porque agora é reunião dos diáconos. Você diz, meu Deus, nós somos um. E onde que a gente para com esse negócio? E não nos percebemos, e termino, como que o mundo vai entrando na igreja e a gente não percebe. E, de repente, nós estamos com o mundo achando que o mundo na igreja é brinco. O mundo na igreja é calça curta. O mundo na igreja é batom. E o diabo diz, não, é isso mesmo, continue aí. O batom é vermelho, Jezabel é o pior. E tal, não sei o quê. Então você vem aqui e continue sistematizando, continue departamentalizando, que isso é bom, isso é reino. Agora, o batom é pecado, isso aí não faça. Então a gente discernir isso e resgatar a organicidade da igreja, a integralidade. Que é exatamente o oposto da trindade. Que é a reflexão dessa complexidade de seres que, podendo ser distintos, decidiram na eternidade. Eu vou dar um testemunho bem rápido, porque geralmente o pessoal fala assim, uma prática. Então tá bom, vou falar uma coisa prática. Quando meus meninos estavam na escola, mais novos, às vezes eu ia lá, levava ele na escola, punha para dentro. Passava mais ou menos uns 45 minutos, mas eu voltava lá, para buscar ele. O professor falava, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, é porque eu vim buscar ele, porque ele vai passar o dia comigo. Mas ele não pode matar a aula. Eu falei, então. Já que ele não pode matar a aula, eu vim buscar ele, porque a aula dele hoje é comigo. Então ele vai passar o dia comigo, porque ele não pode matar a aula. Por isso ele vai faltar na escola. E é isso que a gente precisa resgatar. A gente está transferindo o entendimento para pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento. E às vezes quem está fazendo a maior parte do ensinamento é quem não conhece seu filho. E ele está achando que formar a pessoa é tirar todas as dúvidas dela. Não. Formar uma pessoa é permitir que, ainda que permaneçam dúvidas e graves, ele nunca vai duvidar. Então você formou uma relação bem feita quando você não duvida, apesar de todas as dúvidas que você tem. E isso a escola não vai fazer. A escola não vai fazer com que o seu filho ou sua filha não duvide. Mas a escola vai fazer ele pensar que ele tirou todas as dúvidas. E aí, na hora que pintar uma dúvida, em vez dele ter a dúvida, ele duvida. Então, você pode estar casado há 40 anos, que você ainda vai ter dúvidas. Mas você não duvida. Como é que você enfrentou todas essas dúvidas? Você não duvidou. Então, eu e o Bitum já passamos por muitas dúvidas. Mas essa relação só chegou até aqui porque, apesar de todas as dúvidas que nós enfrentamos, a gente não duvida. Principalmente quando a distância é muito grande. Então, não duvidar é para que você mantenha uma relação quando você não tem mais a percepção visível. Porque, às vezes, no pior momento da sua vida, você pode expressar uma dúvida. Deus meu, por que me desamparaste?
Aí você vai lá e apresenta uma coisa que você não duvida. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Então, às vezes, na sua relação com Deus, você pode ter dúvidas no seu momento mais crucial. Mas você não duvida da sua relação com seu pai. É por isso que quando Jesus falou que a forma como nós seríamos conhecidos não é a forma como a gente conseguiria explicar, Exatamente. mas como, apesar de não entender tudo, a gente poder amar. E aí eu queria ouvir o Carlos aqui. É muito quietinho, Carlos. Vou te pegar aqui, vou mandar uma bem difícil. Não, mas aqui sei que teu mic tá ligado aí, né? Tá ligado? Dá uma olhada aqui. Deixa eu ver vir aqui. Tá? Tá ligado? Tá ligado. Aqui? Agora sim. Aí. Opa. Pronto. Por isso que eu tava quieto aí. Ô Douglinha, você nem me avisou, o Carlos estava falando coisas profundas aqui. Ué. Sabotaram aqui. Ô Carlos, aproveitar que você tá engraçadinho. Não. Como que a gente consegue, então, desenvolver amor pelas pessoas na congregação local? Porque na congregação local, cada vez mais, vocês viram um movimento litúrgico onde a pregação expositiva das Escrituras no Brasil ganhou uma notoriedade nos últimos anos. A gente viu essa migração dos eventos que para trazer alguém precisava de uma banda, mas agora para trazer alguém precisa do pregador. Então o Brasil foi vivendo essas esferas e a gente vai galgando um ministério de púlpito e a gente deixa de amar. E Jesus está dizendo, vocês vão ser conhecidos não é pela clareza ou pelas convicções ou pela beleza das suas expressões, mas é pela sua capacidade de amar e se compadecer. Então no ministério local, como que o pastor não se ilude com a ideia do convencimento, onde ele guia as pessoas pelo que ele diz e não pelas mãos? Tá entendendo? Não é mais pelo que eu... Não é pela minha mão que eu te guio. É pelo que eu falo. E talvez Jesus queira que fosse o contrário. E na tua prática pastoral, hoje mesmo você está passando por isso. Você me ligou mais cedo e disse, Daniel, morreu um irmão, eu preciso ir embora. Então, como que a gente, jovem, eu não sou tão jovem assim, mas como que os jovens não vão ser iludidos por um ministério que começa a partir de um lugar de destaque, de reflexão e não de revelação? Bom dia, pessoal. Sou casado com a Marli, minha linda esposa. Temos 6 filhos, todos casados. 4 netinhas lindas. E está chegando o Levi aí, que é o menino. Nossa comunidade é a CCV, Comunidade Cristã Vida. E Deus nos deu um ministério que se chama Casa UR, né? Que é um ministério de apoio e cuidado a pastores, esposas e missionários. E também estamos ligados à rede Casa CQC. Essa semana eu li um texto em Ezequiel, onde Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, o pessoal da cidade está falando de você. Está falando da tua pregação, da tua mensagem. Inclusive, eles estão convidando um ao outro para ir lá, para ir e te ouvir. Né? Eles gostam da tua pregação. Mas, em outras palavras, Deus está dizendo, não se iluda não, porque eles só gostam da tua mensagem. Eles vão mudar nada, eles não vão colocar nada disso em prática. Para eles, isso, na tradução NVI, me chocou um pouco, porque ele diz assim, você não passa de um cantor que tem uma bela voz e que toca bem um instrumento. Eles gostam de te ouvir. Mas nada muda. Ezequiel era um profeta de verdade, um cara que encarnava aquilo que ele pregava. Mas o povo só consumia a mensagem. Eu acho que
nessa coisa do discurso, né, que é o tema que a gente está falando aqui, às vezes eu percebo que as pessoas estão mais interessadas no discurso, o discurso virou um fim, e não que ele não seja necessário. Coceira no ouvido. Hã? Coceira no ouvido. Coceira no ouvido. E essa é a tentação, de que a gente seja o quê? Aquele que atende à demanda daqueles que querem ouvir belas canções. Aí, melhorou? Aqueles que querem ouvir belas canções, aqueles que têm coceira nos ouvidos. Então, o discurso, que deveria ser o anúncio da verdade de Deus, se tornou um produto. E se consome esse produto, mas nada muda. E muitas vezes nós somos tentados a ser aquele fornecedor desse produto. E fica todo mundo ali feliz, né? Mas não há transformação. Então, chegando aí na sua pergunta, eu lembro das palavras de Jesus, quando ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. E ele diz: não aprendam sobre mim, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus abre o seu coração. Então não é aprender sobre Jesus, não tem problema aprender sobre Jesus, mas é aprender de Jesus. Então como é que a gente ama na comunidade? Como é que a gente... Eu creio que a gente sai dessa ilusão do discurso, não que a pregação não deva existir, Jesus pregava e tinha autoridade, por isso que o pessoal ficou impactado com a pregação de Jesus do Sermão do Monte, porque eles olharam e falaram: nossa, ele fala diferente dos outros, ele tem autoridade, né? Mas a autoridade porque Jesus vivia, Jesus olhava nos olhos, Jesus tocava e deixava ser tocado. Jesus não tinha problema de chorar publicamente, Jesus não teve problema de no Getsemane ali, abrir o seu coração. Então, se eu quero amar a minha comunidade, eu preciso permitir que essa comunidade também me ame, que a gente sente à mesa, que eles conheçam as nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades, que eu conviva com eles, que eu invista tempo com eles. Eu não posso amar uma pessoa que eu não convivo com ela. Posso amar sim, mas de amar, de conhecer, saber o nome. Né? O Timóteo lá com Paulo conhecia o coração de Timóteo, sabia das lágrimas de Timóteo, sabia dos medos de Timóteo, conhecia a avó, conhecia a mãe. Se preocupava com a saúde do Timóteo. Olha, Timóteo, seu estômago não está bom, Timóteo. Olha, Timóteo, não se mete nessas conversas, deixa os caras falar, isso aí vai adoecer tua alma. Então, para mim, é essa coisa da vida na vida mesmo, é a coisa da mesa, a gente se envolver com aquele povo, a gente brigar, o ferro afiar o ferro, a gente orar uns pelos outros, a gente conversar, a gente se divertir junto, a gente dar risada junto e perceber que Deus está ensinando a gente em todos esses momentos, né? Ensinando não só as ovelhas, né? Porque nós todos somos pastores também, e eles estão ensinando a gente nessa relação. É como a nossa relação, que eu considero um grande privilégio andar ao teu lado, e a gente aprende tanto junto. Quantas vezes ali à mesa, né? Quantas conversas na sua mesa e na nossa mesa. Então, sei que enrolei bastante, não disse muita coisa, mas é isso, é mesa, é olho no olho, é a conversa, é amar de verdade, é sair dessas coisas só da canção lá, do púlpito, da bela música, da bela oratória, até porque eu não tenho, sabe, da conversa só, das palavras, mas não tem o abraço. Tudo bem, nem todo mundo gosta de abraço, mas não tem o olhar, não tem o afeto, não tem o coração, não tem o interesse verdadeiro por aquela pessoa. E nós precisamos nos questionar a respeito disso. Se eu não estou amando de verdade, se o amor de Deus pelo qual fui alcançado não está fluindo através de mim, eu preciso dizer: eu estou com um problema. E eu preciso buscar isso, intencionalmente buscar isso. Que esse amor de Deus flua
E eu só vou experimentar isso no chão de fábrica, né, Paulo? Exatamente. Né? Não é lá no escritório. Não. Não Não é no no ambiente computador, acadêmico, é no fazendo ambiente das planilha. práticas, Eu tenho que descer para o chão de fábrica, eu tenho que descer para o mundo real, né? E estar entre as pessoas, né? E permitir que elas me vejam como eu sou. Jesus não teve problema de ser tocado, de mostrar suas vulnerabilidades. Então, eu creio que, sim, é isso, né? Sim. Já falei bastante aqui. Não, a gente está... A grande questão é sempre com a introdução do Bitum aqui. A partir do momento que a gente separou e fragmentou o modo de pensar, o modo de viver, a gente viveu essa falácia, né? Parece verdade, né? Se alguém falar, se alguém observar, vai chamar até de igreja. Pela observação e não pela revelação. E uma das cartas que todo mundo concorda, que é a carta com maior teor acadêmico e teológico das Escrituras, é a carta de Paulo aos Romanos. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele obviamente não sabia que isso chegaria em nós, mas isso foi fruto de uma conversão genuína de muitos homens e mulheres de Deus. E isso é um dos motivos dessa nova reforma. É o motivo da reflexão a partir de Agostinho, de Pona. É o motivo da reflexão de Zwinglio, de Calvino, de Lutero e de tantos outros. E algum momento alguém falou para nós que o maior teólogo é aquele que dá conta de explicar. Mas Paulo, quando encerra a carta aos Romanos, ele vai como quem diz: a melhor teologia não é dar conta de explicar, mas é depois de ter explicado, lembrar de todos os nomes. Por isso que a sua conclusão é nome. E aí ele cita nomes que a gente nem dá conta de pronunciar, mas que ele mesmo distante lembra com muito carinho. É uma carta muito, muito afetiva. É aquela coisa do lembra desse, lembra daquele, sauda esse. E ele vai dizer algo teológico, profundo, genuíno e transformador. Saúdem-se com ósculos santos. Quando você encontrar alguém, beija essa pessoa. E eu tenho conversado que a gente ficou especialista em bochechada, né? A gente dá uma bochechada sem graça. E quando a gente encontra alguém afetivo, que nos abraça e beija, isso se torna uma prisão. E a gente vai dizer assim: essa pessoa ela é tão simples, ela abraça todo mundo. Porque subentende-se que pessoas simples são fáceis, elas são mais afetivas, elas beijam. Quem é que beija na sua igreja? A pessoa que não tem cognição para explicar. Então a gente pega as pessoas que deveriam estar ensinando e diz a elas que elas não dão conta de ensinar e põe elas para beijar. E aí fica nada contra o Ministério da Recepção. Mas são eles que deveriam ensinar, porque foram eles que aprenderam a beijar. Foram eles que aprenderam a abraçar. Então quando um pastor não lembra do nome de alguém, o que ele faz? Ele liga para quem? Para o cara da recepção. E ele vai dizer: aquele irmão, ele vem de tal, ele sabe tudo. E Paulo vai dizer: é isso que eu estou tentando dizer. A complexidade de Romanos 8, a complexidade de Romanos 12, a complexidade de Romanos 14, não vai ser entendida se à mesa não estiver conosco todos aqueles, homens e mulheres, jovens e adultos, crianças e velhos. E no fim da história, eu poder dizer: o que você aprendeu, Paulo? Eu aprendi muita coisa. Mas o que você não esqueceu? Eu não esqueci dos nomes. Eu não esqueci dos nomes. E você me ensinou isso, Paulo Júnior. Você me ensinou a não esquecer dos nomes. Você me ensinou que o Novo Testamento, quase que na sua totalidade, é um livro de cartas. De cartas. Você me ensinou que Deus, em Cristo, só escreveu um livro. E nesse livro só tem nome. Então explica isso.
Porque os livros das obras são os livros dos homens. Então, quando você abre os livros dos homens, estão lá os seus feitos. No livro do Cordeiro, que é o livro da vida, não tem os feitos, tem os nomes. Então, é um relatório de nome. É a memória. Os livros dos homens trazem o registro das suas lembranças. O livro da vida traz o registro da sua memória. E as lembranças podem nos enganar, porque quando negativas nos deprimem, quando positivas nos envaidecem. E aí, por conta de uma lembrança positiva ou negativa, você acaba se esquecendo quem a pessoa é, por conta do que ela fez. Então, se ela fez a coisa certa, a relação é profícua. Se ela fez a coisa errada, a relação está comprometida. A não ser que você traga à memória quem ela é. Então, por isso que no livro do Cordeiro não há lembrança do que a gente fez. E isso é patente quando ele diz lá que no juízo nós vamos trazer um relatório de quê? De feitos. Ele diz, mas eu não lembro quem você é. Porque eu não te conheço. E aí a gente transformou isso num serviço. E aí é tão forte isso que a gente fala assim, não, mas Jesus mandou. Vai lá e dá comida para o pobre. Vai lá e monta um projeto acadêmico. Não, ele não falou isso. Não é disso que ele estava falando. Ele não falou para a gente distribuir roupa. Nem cesta básica. Ele falou, eu tive fome. E você não deu a mim. Ele não mandou dar a comida. Ele mandou encontrar a pessoa. Então a comida era a possibilidade do encontro. E não a resolução da necessidade. Porque fome você vai ter toda hora. A cada 3 horas você tem fome de novo. Então não era uma questão de ir lá e dar roupa. Era uma questão de aproveitar que o cara estava pelado para promover o encontro. Você finalmente lembrar quem a pessoa é. Ele falou, mas quando foi que nós te vimos? Ele falou, não, quando você foi lá e encontrou com seu irmão. Então, tá vendo? Nós não temos a memória do encontro com a pessoa, mas nós temos a lembrança e o relatório dos feitos que fizemos. E aí, o Jeremias entrou em crise por causa disso, porque quando você vai lembrando as coisas, você pode ficar em depressão, a ponto de achar que Deus te mentiu. Então, a lembrança vai levar você a se frustrar com a divindade. Então, se você não perder sua expectativa dos feitos divinos, você nunca vai ter memória paterna. Então eu tenho que me desvencilhar de toda expectativa dos feitos divinos, para eu ter memória de quem é o Pai. E aí, até é interessante você pedir para mim falar sobre isso, porque eu estava notando um negócio aqui da gente que me veio assim ao coração sobre essa questão dos afetos aqui da mesa. O diabo propôs um caminho de ida a Deus. Então o diabo propõe, faça alguma coisa que te leve a Deus. E Cristo não leva ninguém a Deus. E a igreja está fazendo o trabalho do capeta, achando que salvação é levar alguém para o céu. Quem propôs levar o povo para o céu? Quem propôs? Deus nunca propôs levar para o céu. Ele quis ser conhecido na terra. Então, enquanto nós estamos tentando levar o povo para o céu, Deus está insistindo em ser conhecido na terra. Então, nós transformamos uma teologia de vir ao Pai numa teologia de ir a Deus. O que nós temos que fazer para levar alguém para o céu? Não faça nada, porque é de lá que ele veio, você está perdendo seu tempo. Ele não foi criado aqui para depois ser levado para lá. Ele foi criado lá e formado aqui. Então agora nós temos que levar esse cara a conhecer onde ele foi criado, para ele entender por que ele foi formado. Então nós não estamos vendo sentido para que ele foi formado, porque nós estamos dizendo que ele tem que ir para o céu. Então isso comprometeu todo o propósito da nossa relação, porque agora a gente faz culto para fazer o quê, irmão? A gente faz culto para no fim levar o quê? Levar todo mundo para o céu. Quem propôs um culto para levar o povo para o céu?
Quem propôs um culto para depois Deus reconhecer o esforço e salvar todo mundo? Quem prometeu ser salvo depois do culto? Foi Jesus que prometeu ser salvo depois do culto? Não, quem prometeu salvação depois do culto? Estou escutando. Ou não estamos com vergonha de falar? Quem prometeu salvação no fim do culto? Quem? O diabo. Quem prometeu conhecer o Pai enquanto a gente comunga? E aí o que a gente fez? Nós trouxemos a liturgia do culto para a mesa, em vez de levar a pedagogia da mesa para o culto. Nossa mesa hoje, Milton, está impregnada de liturgia cultica. Em vez do nosso culto, está impregnado de pedagogia de koinonia. Nós ensinamos nossos filhos a dar graça para a comida para depois comer. Meio que para desmacumbar a comida ou para ter direito de comer ela. Quem dá graça pela comida para ter direito de comer é o cachorro. O cachorro abana o rabo, te agrada e você fala, agora pode comer, ele come. A liturgia do direito da comida é a dessignificação da mesa. Porque é cachorro que tem que abanar o rabo, porque senão não come. Quem tem que dançar para ter a banana é o macaco. Amém, amados? Isso é uma teologia terrena, animal e demoníaca. Da dessignificação da nossa comunhão. Da mesa, dos nomes. Aí, na mesa eu tenho que lembrar o nome. Falar, rapaz, Daniel gosta de pamonha. Aí você não está fazendo pamonha para matar a fome, porque aí você vai fazer o quê? Para matar a fome da ração. Matar a fome da ração, da injeção. Você está fazendo comida para quê? Esse meu corpo que é feito para quê? Para matar a fome? Não, para a gente ter comunhão. Então é uma comida feita para gerar o quê? Memória. E não lembrança de onde é que eu como, mas memória de com quem eu como. Amém, mano? Amém. A gente vai caminhando para o fim desse primeiro ciclo aqui e creio que muitas coisas ainda passam pela sua cabeça e alguns termos podem gerar alguma estranheza e aí é melhor porque você vai lá e pergunta e encontra, entendeu? Não sai daqui com tantas dúvidas, né? Ou não sai daqui duvidando do irmão. Dentro disso aqui, assim, só porque Fala. ver aqui para concluir, para a gente ver a gravidade da dessignificação. Quando você substitui uma memória por uma lembrança. Alguém aqui já teve convívio em roça, provavelmente você já sabe disso, quem conviveu com roça, que é o seguinte. Você já viu fazer doce de figo, não? Mexer com figo verde para fazer doce, folha de figo, é trágico. Porque o leite do figo corta, fere, não é? Não é aquele leite que sai da folha lá, certo? Onde será que o homem teve ideia de fazer roupa de folha de figueira? Por que ele não fez uma folha de bananeira? Por que ele não trançou uma folha de coqueiro? Você consegue imaginar o grau de acidez que aquele homem veio vestido de folha de figueira? Assado. Sai de lá aquela moita, sai duas moitas do meio do mato. Por que será que o homem escolheu a figueira para fazer roupa? Quando Jesus teve fome, ele foi aonde resolver a fome dele? Então, muito provavelmente, onde é que será que o homem resolvia mais rapidamente a fome dele? Num pé de figo. E isso era uma
lembrança. Então ele resolveu um problema através de uma lembrança. E ele fez uma crise de identidade, porque figo nunca foi para vestir. Era só para comer. E às vezes a lembrança de uma coisa está fazendo eu usar aquilo para outra coisa. E isso é uma crise de identidade. Está vendo como é que, se você não tiver uma memória da identidade, você vai ter uma crise de lembrança a partir do comportamento? Então a necessidade vai fazer você buscar aquilo que você lembra, em vez de você encontrar a sua memória. Amém. A gente quer agradecer esse tempo e na esperança de que essas mesas promovam profundas lembranças, encontros e reflexões. Quando Deus deu para nós esse ministério, Ele batizou esse ministério de proposições. Então, faz um combinado comigo, em nome de Jesus. Nunca fala preposições. Isso me irrita profundamente, assim, que é o nome que Deus deu, eu gosto de nome, então são proposições. Então a intenção de tudo que Deus tem gerado a partir de nós e do que está acontecendo aqui, não é que você saia daqui sabendo falar o que a gente falou, mas você saia daqui cheio de proposições, para encontrando alguém propor algo. E não a partir do que você entendeu, mas essencialmente a partir do que você viu. Então, quando você estiver em dúvida se o ministério é mesmo aquilo, quando você estiver em dúvida que o ministério e que a igreja é mesmo aquilo outro, quando você tiver dúvida se alguém pode se tornar de fato amigo de alguém, você pega essa foto aqui e fala, tem como? Tem como? Porque a vida desses irmãos não só te abençoaram, como formaram. É inseparável. Tem gente que fala assim comigo, nossa, Daniel, eu ouvi o Carlos, tá parecendo você está copiando o Carlos. Paulo Júnior, então, já cansei de responder porque que eu copio ele. Você copia o Paulo Júnior, você copia o Bitum. Eu falo assim, eu copio mesmo. Eu te copio, viu, Daniel? Você pode ficar em paz. Você me copia também? Fala para aquela câmera ali, eu copio. Eu não tenho dificuldade nenhuma de copiar os amigos. Então, tipo assim, eu quis começar essa primeira mesa com esses irmãos, propondo isso para o seu coração. Que nós precisamos, a partir de agora, nas suas localidades, pensar uma teologia que tenha espaço para o afeto. Que isso possa mudar lá o seu curso base de teologia. A forma como você lida lá com a escola bíblica dominical ou o nome que você preferir dar. A gente quer propor que você, ao longo desse dia, seja abençoado para poder refletir. Que teologia não é algo que se aprende lendo apenas. Ela precisa algo mais. Quando Deus quis explicar tudo, Ele se fez carne. Amém? E Ele se fez carne, e para se fazer carne, segundo a história, Deus ficou em silêncio. E tendo ficado em silêncio, Ele se revelou. Para que as pessoas não precisassem pensar que Ele era fruto daquilo que Ele estava tentando explicar. Mas que elas tivessem consciência de que Ele é fruto de quem Ele é. Por isso que Ele vem de um lugar que não se espera, de uma família que não se espera, e nem da forma como se espera, e nem no momento que se espera, para confundir os sábios, como Paulo diz. Então, no nome de Jesus, que as lembranças dessa manhã sejam afetivas. Agradeço muito Paulo Júnior, o Carlos, o Bitum, e quero aproveitar para dizer que eu amo vocês. Amém. Bênção por esse esforço. Na liberdade que a gente tem, e como eu estava falando antes, para a gente entender a cena. Porque se não entender a pedagogia da cena, a gente vai ficar
focado naquilo que eu entendo ou não. Então, existe uma pedagogia da cena. Isso aqui é uma cena pedagógica. Existe uma pedagogia do que está proposto. Então, é o seguinte, quando a gente está falando de uma proposição, isso é uma proposição, é em favor de mover você, tá bom? A uma posição, é proposição. Então, não é uma proposição estática, é uma proposição dinâmica. Não é a proposição para você ficar na posição que você está, mas é a proposição do movimento, é para que a gente entre. A fé é para que nós possamos entrar naquilo que Deus já preparou. Então existe uma mesa preparada e agora existe uma proposição em favor desse nível de conhecimento. Tá bom? Então isso aqui é uma proposição. Para que eu entenda a proposição, eu tenho que ter uma disposição. Então a relação é uma relação de movimento, por isso que Jesus é o caminho. É o caminho que me leva ao conhecimento do Pai. Então Jesus não é uma predisposição de ir para Deus. Jesus é a proposição de eu voltar ao conhecimento da minha origem. Se eu não tiver uma noção de origem, Deus é a pior da minha expectativa. Então o diabo não tirou Deus da sua vida, ele só colocou Deus exclusivamente no fim. A partir do momento que eu entendo que Deus não é pai, ele passa a ser minha pior expectativa como divino. Então, se você não souber que Deus é seu pai, você vai ter expectativas do divino que às vezes ele não vai corresponder. Porque ele pode fazer tudo como Deus, mas ele não pode fazer tudo como pai. Então, Deus impôs a ele mesmo condições para a sua onipotência. Como pai, ele não podia salvar seu filho da cruz. Então, agora Deus está limitando a sua onipotência a palavra que ele empenhou de ajudar o filho dele a cumprir o propósito. Então isso é um movimento. É um movimento em favor do outro. Amém, amados? Então nós estamos aqui com uma proposição. Então isso vai exigir de todos nós uma disposição. Então não fique estático como quem está recebendo, mas participa da cena pedagógica como quem veio para caminhar, se movimentar. Mas não tem uma predisposição. Amém? Então eu tenho que ter uma disposição em cima de uma posição. E essa posição, ela vem em cima de uma palavra preposição. Então, preposição é a palavra que liga aquilo que está sendo dito antes para que aquilo tenha significado com o que está sendo dito depois. Então, está vendo como é que preposição e proposição no sentido de gerar um movimento? A preposição do que nós estamos dizendo aqui é porque a gente quer encontrar todas as palavras que conectam esse conhecimento de modo que ele não seja um conjunto de entendimento, mas ele seja um movimento que produz uma maturidade. Então não esteja predisposto, esteja só disposto. Porque se você é predisposto e alguma coisa frustrar a sua expectativa, você vai ficar indisposto. Amém? Então há aqui uma proposição que convida você a uma disposição e está tudo dentro de uma palavra que foi dita que faz essas coisas todas terem sentido na trajetória. Então vença a sua indisposição por conta das suas predisposições e vamos ao movimento. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir se você quiser. A gente vai